Olá, Entre Família está no ar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A sua cadeira já está aqui, ó, do nosso ladinho, né, Cris? Boa tarde para você. Como é que foi seu finde? Boa tarde, Suzane. Boa tarde. Mais um finde, né? Ou menos um, né? Para a volta de Jesus. E tá tudo certo nessa contagem. Depende da perspectiva, Depende da perspectiva, mas em todas é verdade. Uma ótima tarde para você. Obrigado por nos deixar, né? Ter um cantinho na sua sala. Você aqui conosco. É a extensão. A gente não sabe nem onde é que tá a linha que divide aqui a nossa sala da sua cozinha. Mas principalmente o que nos une é esse coração, né? Coração familiar com temas espetaculares. É bom demais. E o tema de hoje, Suzane, é muito legal, né? Falar sobre terapia, a normalização da terapia, que foi, infelizmente, né, a gente aprende com a dor, né? Em 2021, aí um crescimento de 230%. E até no nosso conceito religioso, falamos aqui de uma TV que tem esse conceito, era difícil colocar fé, né, religiosidade e psicoterapia na mesma frase, né? Por crenças limitantes, não entender que Deus também é o maior preocupado, né? Ele é mais preocupado na sua saúde mental, saúde espiritual, na integralidade do ser. É que também tem aquela velha história, né? Como que a gente chega diante de uma pessoa que a gente nunca viu e começa a contar a nossa vida, as coisas mais íntimas. Então existe uma certa dificuldade em a gente querer se expor para alguém que a gente nunca viu antes, né? Então até que a gente quebrou esse preconceito, esse rótulo, esse paradigma, porque afinal de contas a gente também vai no médico, né, que nos examina, a gente tem que contar um pouco ali das coisas para ele tentar chegar num diagnóstico. Assim também é o especialista da área da saúde emocional, em que a gente tem que revelar as nossas emoções, porque a gente está ali para tratar dessas emoções. Então até que você quebra isso, é um processo complicado, para alguns mais difíceis ainda. Algumas pessoas mais fechadas, né? Agora, Sim. Pessoas mais abertas como eu, que saem entregando tudo assim, né? Talvez não seja um processo tão doloroso assim. E hoje a gente vai ver um pouquinho desse contraponto, né? A gente vai entender também que não é só a terapia, né? Existem outras coisas que a gente tem que fazer junto com a terapia para funcionar. Quem dera, né, Cris? Se eu pudesse chegar lá e só falasse igual a nossa especialista aqui, né, doutora Eneida? Doutora Eneida, aqui minha vida. Pronto. Tô, resolve. Me dá uma receita. Eu vou na farmácia Que agora, eu faço? vou comprar vergonha na cara, atitude, vou agora pegar... Ah, isso é verdade, vou dar uma limpadinha aqui nesse negócio passado, Não, vou você passar uma sabe que eu já borrachinha. cheguei na terapia e já falei isso, né? Eu falei assim, eu preciso que você me dê uma checklist. Eu preciso sair daqui com uma receita de bolo, que eu preciso dar um check. A primeira coisa que ela fez foi te dar um calmante, um chá de camomila. Mas é legal, você vê aqui, gente como a gente tá aqui. E outra, você tá falando, eu tava fazendo um cálculo, como que eu vou expor minha vida? Meu queridão, já foi na ginecologista? Proctologista? O homem, bicho, né, só vai pela dor, né? Aí eu disse a coisa, pode, agora... Meu querido, você vai, essa pessoa estudou para justamente te ajudar a lidar com essas questões. E agora, como Suzane viu, vamos ver o que vai ser agregado nessa terapia. O que a gente precisa Isso, fazer. E como funciona, junto. quanto tempo dura, será que é uma coisa pro resto da vida? Cada pessoa tem um jeito, como é que funciona a terapia? Tem gente que assim, eu vou fazer 3 meses. Uns 3 meses, tá bom, né? Como se fosse fazer um exercício. Nossa, 3 meses para quem tem 30 e tantos anos, hein? Não, mas eu é falo... muito problema para resolver, né? Em pouco não é uma tempo. quantidade de anos, cada um é um, cada história é uma história. Mas Eneida a gente vai Torres descobrir vai isso. falar. É isso aí, o Entre Fechou. Família vai fazer um breve intervalo. Todas as questões que a gente levantou aqui, assim, ó, não se preocupe, tá? A gente só levantou as bolas todas, mas a Eneida vai matar cada uma assim, pá. E no final você vai resolver toda a sua vida aqui no Entre Família, que só tá começando e volta já. Muito bem, estamos de volta. Não corre, Dona Maria, não. Andou fugindo da terapia. Cris, não quero olhar esse programa. Calma, você tem liberdade, queria trocar canal. Mas aqui a gente está falando para você isso. Eu quero falar com você, seu João. Há quanto tempo você faz terapia? Há quanto tempo você... Quais os benefícios? Ah, você ainda faz? Por que você fugiu? O que está te incomodando? Hoje esse programa é para você contar o quão bom foi, o quão difícil está sendo. Ou alguma dúvida que você tenha a respeito. Assim, você já entendeu que ok, é interessante, quero começar, mas tem aquelas dúvidas todas, né? E aí esse é o momento de você mandar a sua dúvida pra cá, já que a gente vai falar sobre esse assunto no programa de hoje. Fácil. O WhatsApp tá aqui, tá? DDD 12 983150249. Manda o seu nome para mandar aquele abraço à cidade. Ou se você tiver alguma questão muito íntima, manda de forma anônima, avisa, tá? Senão a gente mete teu nome aqui e manda abraço. Então avisa, olha, não quero, e aí a gente manda de forma anônima. Ou aponta o teu celular aqui, a câmera, para esse bichinho do lado, esse quadradinho, QR Code. Plantou, ele vai te levar para o WhatsApp também, tá bom? Isso aí. Vamos para nossa sala da verdade, que ele está esperando. Não, e hoje a gente... E a hora dessa mulher, cara, hein? Não é fácil, eu contei 5 minutos que eu já estou vendo aqui.
Gente, realmente, a doutora Eneida, ela tá no outro patamar. Então, quando a hora dela aqui pra gente vale bilhões. Então, é com muito carinho que a gente recebe ela aqui no nosso programa. Ela que tá sempre com a gente aqui, né? Desde quando começou o Entre Família. Eneida Torres, doutora em psicologia. Ela atende também tanto adultos quanto crianças. Orientadora profissional, palestrante. Está com a gente mais uma vez. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um privilégio estar aqui mais uma vez com vocês, né? Dessa vez não faz tanto tempo. Mas obrigada pelo convite. Que bom, né, doutora Eneida? Você voltou rapidinho, isso foi muito legal. Vamos falar hoje sobre terapia. Eu achei interessante esse tema, né, da gente falar, a gente que fala tanto aqui sobre vários assuntos e no final sempre tem essa indicação, né, Eneida? Olha, a depender da situação que chega pra gente, você sempre indica uma terapia, um acompanhamento e tal. E hoje a gente vai falar, então, dessa tal terapia, dessa tal psicoterapia e o que tanto ela traz de benefício para as pessoas. Certo, é falar realmente do meu assunto preferido, né? Porque eu trabalho, sim, atendo adolescentes também, e a visão tanto do adulto quanto da criança e do adolescente é uma visão completamente diferente relacionada à psicoterapia. A psicoterapia, ela, na verdade, são estratégias que são utilizadas para ajudar as pessoas nas questões delas. Só que a visão que as pessoas têm, vocês estavam falando ali, né? Muitas pessoas agora buscaram. Na verdade, aumentaram muitos índices de procura pela terapia online, porque as pessoas não buscavam a terapia online. Essa foi uma grande diferença. Existia a psicoterapia online, mas as pessoas basicamente não procuravam, eram poucas. Porque elas gostavam de estar frente a frente? Existem pessoas que gostam de fazer frente a frente. Existem pessoas que, naquele período bem crítico da pandemia, precisavam fazer frente a frente. Por quê? Porque a gente fala de estruturas emocionais. A psicoterapia trabalha com as questões emocionais mais profundas que as pessoas têm. Mas a visão que cada pessoa tem da psicoterapia também acaba determinando o processo dela. Porque aquela pessoa que já vem achando que é coisa de maluco, é modinha, é dispensável, essa pessoa ela já vem tão carregada de preconceito que já tem a dificuldade no processo. Então, a terapia, outro detalhe importante, o principal instrumento da terapia é a fala. É o principal, é você falar. E às vezes eu explico para alguns pacientes, você pode estar achando que eu estou te falando uma coisa diferente, mas você vai para um especialista falar daquilo que é seu. O que o especialista vai fazer é te devolver de forma organizada. Ele não vai te dar outra coisa a não ser uma organização daquilo. Mas é um especialista que estudou para isso, se preparou para isso. E aí a terapia, ela vai ouvir, o profissional vai te ouvir, mas acima de tudo você vai estar se ouvindo. Coisas que a maioria das pessoas não consegue fazer. Isso é bem interessante. O que eu acho interessante também, de você dar um conceito simples agora, Eneida, é que a gente tem um conceito cinematográfico de algumas coisas, né? E a gente tinha uma noção daquele contexto americano, do divã, né? Para a questão de psicanálise, outra questão tem essa questão das frases das crenças limitantes, de que aí tem um consultório, da loucura, né? Então, o que foi construído cinematograficamente, ou às vezes até pelo conceito popular, porque você não tinha quase contato com a pessoa que fazia isso. Tá. Né? E aí as pessoas que também se intitulavam por isso, carregavam, enfim, até as próprias pessoas que tinham alguém fazendo, eu estou falando de coisas de mais de 10 anos atrás. Mas é tão real isso que antes de conhecer mais a fundo sobre isso, né, uma brincadeirinha aqui, eu achava que literalmente as sessões eram feitas assim, a gente ficava deitado, porque era uma técnica, sei lá para quê. Mas e quando de eu cheguei, fato, não tinha eu vou poltrona. esclarecer para vocês. Existe sim a técnica, existe o divã na psicanálise pura, que é a fundamentação pura veio lá atrás, né, realmente, com Freud. Você tem o divã, mas não obrigatoriamente a pessoa vai deitar ali se ela não está à vontade. Mas há todo um contexto dentro dessa abordagem da psicologia, porque são abordagens. Quando você mencionou ali, eu quero um checklist do que eu preciso fazer, existe também uma abordagem que pode te atender nessa sua necessidade. Vamos juntas, então, Suzane, construir quais são os itens que você sente necessidade. Existe essa possibilidade. São técnicas que são utilizadas para atender
aquilo que é de cada um. A gente fala demanda. O que é a demanda? A necessidade. O que você está necessitando quando você vai buscar a terapia? Aí a gente tem, eu já vou emendando, né, a minha fala, a gente tem, assim, algumas situações. Aquelas pessoas que percebem que elas têm um sofrimento, que aconteceu muito na pandemia. As pessoas percebiam que elas estavam angustiadas, ansiosas, desesperadas, sem perspectiva de futuro, porque a gente nunca sabe quando vai parar tudo. Então, essas pessoas, mesmo que nunca tivessem procurado terapia, elas procuravam porque elas percebiam que elas precisavam conversar com alguém. Qual é a diferença dessa pessoa? É ela que deseja se organizar por dentro. Mas existem aquelas outras que entraram num processo desesperador de angústia, mas o preconceito é tão grande que elas tiveram que ouvir o médico dizer para ela: filha, olha, só medicamento não dá conta, você tem que fazer uma terapia. Vá conversar com um especialista. Aí essa pessoa vai cheia de reservas. Ou os familiares dizem: a gente não aguenta mais. Não é um processo inicial fácil, né? Você sentar de frente para uma pessoa e começar a falar assim, né? Sobre a sua vida. Mas hoje no programa você vai entender um pouquinho mais sobre essa especialidade que a propósito ajuda demais. Mas agora, né, Cris, a gente tem um VT do Lucas que saiu por aí perguntando para as pessoas sobre algumas coisas que, na verdade, não são terapia, mas são terapêuticas. Para elas. Que coisas serão essas, hein? É legal de trocar figurinha, vai que a gente encontra alguma coisa. Eu acho que ele saiu, inclusive, com uma caixa, assim. Uma caixa misteriosa. Acho que tem um negócio desse, então hein? vamos fazer o seguinte, vamos mandar rodar? Bora lá. Pode rodar. Fala pessoal, tudo bem? Olha aqui de novo e dessa vez não estou sozinho, estou aqui com a minha caixa misteriosa, sempre trazendo um bom resultado para qualquer dinâmica, para qualquer fala-pouco que a gente faça por aí. Seguinte, hoje vai ser um pouco diferente, eu tenho nessa caixa aqui, ó, alguns objetos que podem ajudar a pessoa a desestressar, vai servir como uma terapia. Eu trouxe alguns que eu gosto também, representando aqui, ó, a música, curto pra caramba, quem me acompanha sabe disso, sempre no meu dia a dia tem música. Também trouxe esse aqui, representando a academia, gosto de ir pra lá passar algumas horas, realmente esqueço de tudo quanto é problema. Agora é o seguinte, tem outros objetos aqui, então eu vou começar a conversar com o pessoal vai colocar a mão aqui, puxar e dizer se tal objeto acaba sendo uma terapia para ela, essa atividade representada serve como uma terapia, ajuda a desestressar ou não, e também poder perguntar um pouquinho o que ela mais gosta de fazer e que vai fazer ela esquecer dos problemas do dia a dia, tá certo? Então, agora eu vou rodar, é claro que você vem comigo. Olha só! E aí, limpar a casa, cuidar, limpeza, isso você acha que pode ser uma atividade que faça esquecer um pouquinho da rotina? Parece que é mais um trabalho, né? Tem gente que gosta bastante, tem gente que não, mas tem algumas pessoas que acham que isso pode realmente estressar, mas quero saber de você, você acha que isso é uma atividade legal ou não? Olha, a maioria das atividades domésticas, aí a galera foge bastante, mas, cara, tem uma que eu curto muito, que é limpar o banheiro. Eu coloco lá uma musiquinha no meu celular, dá aquele eco gostoso, eu vou cantando, é só pra mim mesmo, né? Eu canto mal e aí como é só pra mim não tem problema. É o lugar, né? Pra cantar. É o lugar certo. E me desestressa, realmente. Lavar o banheiro, limpar o banheiro pra mim é bem desestressante. As outras atividades, passar roupa, tá um pouco complicado, mas lavar o banheiro eu curto pra caramba, de verdade. Olha só, plástico bolha. Eu já fiquei com vontade de puxar aqui, já garantiu um pouquinho pra mim. Isso ajuda a desestressar ou não? Bastante. Bastante. Ainda mais, às vezes, quando a gente tá estressado no trabalho, isso daqui, rapaz do céu. E é algo simples, né? Bem simples. E às vezes a gente torce aqui. Vai que... Olha aí. Eu gostava muito de fazer, diminuí um pouquinho, mas mexer com artesanato, crochê, ponto cruz, eu fazia bastante. Realmente era uma terapia. Olha aí. Me diz já vi um sorriso diferente aqui. É porque é o seguinte, você olha isso daqui e você pensa assim, faxina, limpeza, né? No meu caso, para desestressar, eu gosto de organizar as coisas. Então, quando eu tô muito estressada, eu vou lá num armário que eu sei que tá mais ou menos, tiro tudo do lugar, começo a organizar tudo. Que lá vai me desestressando, me acalmando. Então, isso aqui me lembra muito isso, a questão da organização. Isso me desestressa bastante. Vamos fazer o seguinte, eu pedi para ele tirar mais um aqui, objeto, pode ficar à vontade para ver aí se você acha que funciona ou não. Quem sabe até é uma outra atividade que você faça que te ajude também. Um lápis de cor aqui, tudo. Isso aí pode te ajudar, a pessoa que gosta de arte e tudo. Olha, esse aqui remete muito à infância, né?
remete muito à infância, mas sem dúvida é uma forma de terapia muito gostosa também, né? A gente vê a importância da gente desenvolver as nossas habilidades por meio das cores, por meio dos lápis de cor. Olha, é também barato, né? É acessível. E você vê o seu trabalho ali no papel que pode se conservar para o resto da vida. Né? É uma terapia que você pode, às vezes, até se tornar num ganha-pão, quem sabe, né? Se você desenvolver esse dom. Mas eu tenho certeza que muita gente vai gostar de, quem sabe, desenvolver. Hoje em dia a gente tem tantas técnicas, né? Pode pegar um papel ali, baixar na internet alguns desenhos que você pode fazer em cima. Eu ainda não faço, Lucas. Será hoje? Mas pensando bem, é tão lúdico, né? É tão fácil, é tão juvenil que eu acho que eu vou voltar às origens e vou ainda pensar em fazer alguns desenhos com lápis de cor. Então faz o seguinte, isso aqui é teu, pode levar, já pode começar hoje já. Falei pelo presente. Tamo junto. Tem alguma atividade que você goste de fazer? Não puxou aqui na caixinha, mas que você acabe desestressando com ela. É um passatempo saudável pra você? Sim, com certeza. Duas especificamente, né? Futebol, embora faz um tempinho que eu não jogo com frequência, assim, né, tal, mas futebol me desestressa bastante. E passear com meu filho, cara, assim, eu gosto muito de pegar, colocar ele no carrinho dele e sair dando volta no quarteirão e conversando com ele. Aquilo me dá muita paz, é muito gostoso. Passa, assim, às vezes 1h30, 2 horas e a gente nem percebe, é bem gostoso. Então, essas são duas atividades também que me ajudam bastante a desestressar. Coisa boa. Obrigado, diretor. Olha Tamo só, junto, tamo aqui. agora chegou. Eu adorei essa técnica do Lucas aí de perguntar para as pessoas, inclusive as pessoas que trabalham aqui na Novo Tempo. E daí eu vou abrir pra gente. Nesse momento a doutora Eneida pode se colocar de maneira pessoal pra gente descobrir alguma curiosidade de o que ela faz que pode ajudar nessa questão terapêutica. Mas eu vou começar com você, Cris. O que te desestressa? Eu gosto muito assim de ganhar dinheiro. Tô brincando. Gente, quando eu tô ganhando dinheiro, parece brincadeira. Eu gosto uma atividade que agora eu parei de... que é isso? É uma máquina de fazer dinheiro? Por favor. Não, eu gosto, não quer dizer que eu ganho. Gostar é uma coisa. Eu gosto de viajar. Viajo o tempo inteiro? Não. Então gostar não quer dizer que eu tenho. Agora, falando a verdade mesmo, uma coisa que me deixava... Agora eu tenho que voltar a fazer, é jogar futebol. Aquele futebol que lá... Você grita, passa, vem, você transpira. E outra, você corre com uma vontade que você não correria numa esteira. Não sei o que tem naquele negócio que você corre. Então transpira, você deve estar bastante estressado, que faz tempo que você não joga. Faz um tempinho. Porque quando eu voltei ano passado, eu Mas tem machuquei a alguma coisa perna. que você faz hoje que te desestressa? Já que futebol faz tempo que você não faz. Eu gosto de ir pro meu escritório, fechar e ficar, tipo, organizando as minhas coisas da semana. Então olhando é isso. assim. Então, tipo, ali Organizar. é onde parece que eu tenho domínio das organizações, que ali parece que... É o seu território. Porque tudo que eu coloco no lugar ali... Vai fica funcionar. no lugar, tudo que obedece o negócio, tá tudo numa ordem, parece que tá tocando uma música. Doutora Eneida, será que esse homem tem autocontrole? Fica aí a reflexão. Não, autocontrole não. Será que ele é controlador? Fica aí a reflexão para você de casa. Com certeza. Né? Que você viu que o momento que o Cris se desestressa é quando ele tá controlando tudo. Aí você já viu, né? E eu já sei disso, já. É o pior. Mas se dá E você, prazer, Eneida? né? Porque pode dar prazer Mas também. o perfil né? dele, com certeza, deve dar prazer mesmo. Gosta de controlar tudo e todos. Exato. Eu gosto de algumas coisas e que me ajudam muito. Eu gosto muito de ler, e é leitura de literatura de fato. Nossa, que chique. Alguma história. Tanto é que eu estou até lembrando, estava vindo para cá, eu estava lembrando que no livro do Guimarães Rosa, agora vai ser aquele momento que eu esqueço, que daí dá ansiedade, eu fico ansiosa, Grande Sertão Veredas, o Riobaldo, que é o personagem principal, ele conversa, ele fala para o médico, só que o médico não fala nada. E no final ele fala assim: obrigado, doutor, o senhor me organiza. Nada mais é do que um processo terapêutico, né? Então, às vezes, quando eu estou lendo, as histórias trazem isso. Colorir, eu não sou pintora, nada disso. Mas aquelas técnicas que você vai aprendendo ali de pintar, Que legal. sempre estão voltadas para coisas manuais. Então, eu pego as caixinhas, eu pinto caixinhas de madeira, eu vou escolher um tecido para encapar, lixar. Quando eu estou há muito tempo sem fazer isso, eu percebo que eu estou mais cansada. Então, eu preciso voltar. E, o que a gente tinha comentado, tanto uma coisa quanto a outra. No meu trabalho de mestrado, eu trabalhei o uso de literatura com crianças, como uma forma terapêutica. E, no doutorado, eu trabalhei também atividades manuais com mulheres,
para que elas falassem a narrativa delas enquanto elas usavam ali as mãos confeccionando algo. E eu gosto delícia, disso. hein? Deve ter sido um processo bem interessante dessa sua Muito. tese. E eu acho chique, Eneida, quem fala que desestressa lendo. Eu acho, assim, a plenitude. Tem uma mulher que mora no meu condomínio e aí a gente conversava sobre isso e ela falava, quando eu tô estressada eu vou ler. Gente, quando eu tô estressada eu não vou ler mesmo, porque eu não consigo concentrar. Eu preciso falar. É onde eu cato uma amiga, saio, ou ligo numa chamada em vídeo, por exemplo, e falo, até esgotar tudo. Aí pronto, botei tudo para fora, acabou. Mas essas atividades todas, você está falando. Você não percebe. Talvez você precise experimentar alguma, porque você está falando com você. Você fala. Não sei se o Cris está lá falando com as coisas, mas é isso que acontece. Até que a gente teve uma experiência aí bem pessoal, agora nas férias, um quebra-cabeça que o filho colocou lá. 2.000 peças. E aí eu fiz lá a moldura do teto, do que seria o céu, e eu percebia que quando eu ia lá, tinha umas peças, eu ficava lá separando, eu percebia que ou eu estava cantarolando, acalmando, ou havia alguma conversa interior, que nessa hora você não se dá conta. Isso acontece quando eu lavo louça. Ótimo. E daí... Que foram os exemplos ali no vídeo. Gente, eu vou dizer uma coisa, isso terapia. falando sério, que ela está comentando com a gente, Eneida, se tem um mundo onde eu me organizo e me realizo, é na mente. Só que é ali também onde eu mais me cobro. Então, essas coisas... Tudo acontece ali, né? Se não faz sentido na tua cabeça, não faz sentido em lugar nenhum. E às vezes tem coisas que não tem lógica, né? Exato. Então, aí vem a terapia. Por quê? Porque esse processo que eu fiz com as mulheres, por exemplo, eu estava lá de suporte para elas. Então, eu estava ali como psicóloga de suporte emocional para o que estivesse acontecendo naquelas falas. Quando você está sozinho com você mesmo, você começa a se cobrar demais. E aí, quando você vai para o processo terapêutico, lá na sua psicoterapia, você vai poder agora reorganizar isso. Por que eu me cobro tanto? Escrever também. É uma alternativa excelente. Tem gente que fala, eu não consigo escrever. Começa. Às vezes, depois que eu escrevo, eu consigo... Opa, peraí, eu vou levar isso lá para minha psicóloga também. Já está, de certa forma, estruturado, porque estava uma bagunça. Então, isso que você se cobra dentro de você, quando você está ali usando as suas mãos, você está, de alguma forma, organizando. Por isso que, quando está lavando a louça, você está dialogando com você mesma. Não substitui. Gente, que interessante essa perspectiva, viu, doutora Eneida? A gente vai fazer um breve intervalo aqui. Na volta, a gente continua essa discussão que está uma delícia. E na volta também teremos o 3º episódio do quadro DR em Terapia, que eu tive o privilégio de produzir para o Sr. Cris e a nossa querida terapeuta de casal, Isabel Passos, tá? Uma entrevista super legal para falar de um assunto complicado, que se diz e se denomina a sogra. A sogra e o casamento é o que você vai aprender já, depois do intervalo aqui no Entre Família. A gente bate palma para começar o programa. Aqui, não acredito, já está aqui passou essa semana correndo. Pra gente parece que é um dia só. Meu Deus do céu. Gente, estamos aqui nessa DR em Terapia. Bom demais abrir essas caixinhas. Eu sei que dói. Para você que está chegando agora, eu tenho aqui essa caixa. Cada semana um tema fantástico escolhido pela nossa produção. Lembrando que esse programa tem a produção de Suzane. Ela é demais. Hashtag estamos juntos. Ao meu lado aqui ela. Olha aqui. Isabel Passos, que, meu querido, gosto e amo por demais. E todo o programa a gente abre essa caixinha. Isabel, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Eu não me canso de agradecer porque é muito bom, tá? Eu descobri que a palavra reciprocado existe. Reciprocado? Então é reciprocado todo o seu amor. Gente, é uma aula, é um glossário de amor aqui nessa tarde. Que isso? Reciprocado. Você tem uma aula de português aqui com a gente também. Agora, tem uma terapeuta boa como essa, tem você aí em casa. Cris, qual o tema?
Rapaz, é só bomba para essa mulher. E se eu disser que ela ama fazer isso? Então você está em casa. Amor é o primeiro ingrediente antes dessa formação, que ela se dedica, estuda. E o tema hoje, preparem os tambores. Todos os bolinhos que tem aqui, senhoras e senhores. Tô até tremendo. Aquela trilha de terror. Aquele filme, A Sogra. Não, meu querido, não fala sogra com todo esse contexto que criaram. Que um dia a nora pode se tornar uma sogra, um sogro. Mas só que o seguinte... É reforçar um estereótipo. Exatamente, você reforça e aí você cria uma crença limitante. Você já vai com 2 pedras na mão, em vez de um bolinho, diz minha sogra. Faz um bolinho desse pra mim. Até eu tirei a chave do cadeado aqui, vou abrir o tema aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar do lado errado, que eu não acredito que eu não consegui agora. Caiu já, pai do céu, vou ter que chamar a produção para abrir esse cadeado aqui. Não tô acreditando. Será que eu vou ter que pedir a ajuda da nossa especialista? Acho que é a posição. Não, acho que não é. Mas é o seguinte, espera um pouquinho. A gente vai cortar, porque eu não consegui abrir. A sogra não é um assunto fácil. Segura aí. Segura, vamos chamar a produção. Chamamos a produção, porque sogra não é um tema fácil. Mas faz de conta que eu consegui. Mas não, foi a Suzane que conseguiu. Entrou aqui, deu jeito. Pronto, abrimos. Prepare o coração. Lembrando que aqui estão situações reais que mandaram pra gente e a gente vai colocar aqui. Talvez não está o seu nome aqui, mas pode ser a sua situação também. Vamos colocar DR na terapia. Quantas DRs no Brasil inteiro, no mundo, envolvem a sogra? Vamos quebrar esse negócio. Vamos lá. Isabel, minha sogra é uma pedra no meu sapato. Já começou forte. Ela não briga, nem é mal educada, mas age no silêncio. Nossa. Não está escrito aqui, né? Mas algumas pessoas falam, é o guiso, é a serpente, né? Dorme aquele negócio. Eu jamais falaria isso. Ela faz cena, se põe como vítima e fragilizada. Fica dias em casa e não se prontifica a ficar o mínimo possível. Sei que é importante o contato com os meus filhos com ela, mas ficar 20, 30 dias é demais para mim. Eu reclamo pro meu marido e ele joga na minha cara que ela ajuda em tudo que preciso e que eu sou uma mal agradecida. Mas a ajuda dela tem um alto custo emocional para mim. Ela é pesada de alma e dificulta, até mesmo critica tudo o que propomos a fazer. Aí eu digo comer, passear, assistir e ela coloca um etc. com muita vontade em alguns pontos. Isso me desgasta tanto. O que eu faço? Por favor, Isabel, me ajude. Já começa aqui falando sobre uma pedra no sapato, Isabel. Essa relação de sogra e nora, ela é quase mítica, né? De tão delicada que é, né? De tão famosa. É interessante que os genros, eu vejo já muita gente fazendo piada, né? Especialmente os genros fazendo piada com a sogra e tal. E eu, às vezes, faço piadas reversas com meu genro por conta da intimidade que tenho com ele. Outro dia eu mandei uma música para ele, Sequestrar a Minha Sogra, que é uma música antiga. Qual o nome dele? Do meu genro? Sim. Francisco. Ô, Francisco, tá bem de sogra, rapaz. Agradece a Deus. Ora, hashtag minha sogra é especial. E ele é um filho, ele é um fofo. Olha aí, rapaz, em rede nacional ganhando um elogio desse. Hã? Que é isso? Ele é muito amado. Mas continue. E às vezes os genros fazem essas piadas com as sogras, mas a relação de sogra e genro não é tão difícil quanto a relação de sogra e nora. Por quê? Porque são duas mulheres. E, infelizmente, a cultura machista colocou as mulheres em competição, especialmente por homens. E normalizou isso. E normalizou. Então, essa mãe, nesse momento, ela tenta manter o status quo dela na vida do filho, né? Esse lugar de destaque na vida do filho. E esse perfil de trabalhar muito na sutileza, né, no subentendido, é muito comum na relação de sogra e nora, em que na frente do filho ela age de um jeito com a nora, mas quando o filho não está, ela é outra pessoa totalmente diferente. Vou te fazer uma pergunta, Isabel. Um exemplo, a mãe, ela quer o bem do filho. Nesse momento ela pensa que está fazendo bem, porque na verdade, como ela está conturbando o relacionamento do filho, ela não está vendo o mal que está fazendo. Ela fez questão de não cortar aquele fio que tem,
Tem muita coisa envolvida nesse processo, Cris. E uma das coisas que eu acho que mais pesa são mulheres que constroem o eixo da própria vida em cima da criação dos filhos. Então, no momento que chega uma outra mulher e tira esse filho, ela meio que desconstrói o eixo da vida dessa sogra, né? E quando eu falo de eixo de vida, eu estou falando de utilidade, eu estou falando de dinâmica de vida, porque ela só tinha isso. Então ela não construiu, ela amiga, a questão de trabalho dela, então ela tem se ela tirar isso, ela vai ter primeiro aquela síndrome do ninho vazio até muito maior, porque ela não vai ter personalidade. Agora, essa nora com isso em mãos, ela faz o quê? Porque o contato dela nem é a sogra, o contato dela que ela tem que se resolver é com o marido. É com o marido. Mas num caso desse, ela trouxe que a mulher passa 20, 30 dias na casa dela. É preciso que ela assuma o lugar de dona da casa e que ela diga ao marido, se fosse por doença, tudo ok. Ela tinha obrigação, né? Não tem outro lugar, é mãe, a gente tem que cuidar. Mas se não é por doença, é preciso que ela diga ao marido, olha, eu não quero. Eu não quero sua mãe aqui 20, 30 dias, porque atrapalha a minha vida. Respeito, tenho muito carinho. É muito importante que seja o que for que essa sogra fizer, ela continue tratando com muito carinho, com muito respeito. Ela não pode se dar o luxo de ter embates direto com a sogra, porque certamente ela vai perder o apoio do marido. Muito bom, gente. Tá aí essa dica especial, hein? O assunto é tão forte que 2 formigas me morderam. Só para você ter noção aqui, que é um assunto delicado. Nesse momento, fui mordido aqui ao vivo no programa. Nunca tinha acontecido, mas é uma experiência muito gostosa. Mas vamos lá, a ideia é te ajudar, tá? O tema é sogra. Vamos lá. E nada de morder preconceito aqui, tá? Mais uma história aqui chegando à sua situação. Isabel, minha sogra palpita em tudo. Tudo na nossa vida e eu morro de raiva. Porque meu marido não impõe limites. Mais uma vez aqui o condutor aqui. E ainda por cima me diz, ela é minha mãe, não tenho o que fazer. Quando tento explicar sobre os palpites e como isso me afeta, ele me diz para escutar por um ouvido e deixar ser pelo outro. Porque ela já é uma senhora e não tem por que eu caçar confusão com ela. Então o que o marido diz? Gente, não tem solução. Só que para ele é mais fácil entrar num ouvido e sair por outro. Mas e quando essas palavras não saem pelo ouvido, dá uma volta, rumina, é que está fazendo mal para ela? Que na realidade nele também não está saindo, não. Ele está dizendo que está saindo, mas não está saindo. É importante entender que quando ele diz assim, ela é minha mãe, está presente aí o quê? A sacralização das mães. Então, só porque eu me constituo mãe do meu filho, então eu gestei, eu pari, eu cuidei, eu criei. Isso me dá total aval e total chancela para eu me meter na vida dele de qualquer jeito. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso é cultural, isso é comum, mas as pessoas estão confundindo o comum com o normal. Comum é uma coisa e normal é outra. Infelizmente é comum, mas não é normal. Não é normal, não é saudável, não é natural. Eu venho passar alguns dias na casa da minha filha, mas eu não posso ditar como é que ela arruma a casa, como é que eles vão administrar o dinheiro, como é que eles vão, que hora eles vão dormir, que hora eles vão acordar, o que eles vão comer, o que eles vão deixar de comer. Isso não me cabe mais, não é a minha casa. Como o contrário também é verdade. Hoje, quando ela chega na minha casa, ela também não pode mais palpitar, porque não é mais a casa dela, né? Então, esses espaços vão ser respeitados. Quando esse filho diz, ela é minha mãe, não tem jeito a dar, imagine o peso disso na cabeça dele. Porque minha mãe pode fazer qualquer coisa, ainda que ela me machuque, mas ela pode. E acaba autorizando uma relação abusiva, né? Acaba autorizando o abuso que não era para acontecer, né? Gente, você de casa está acompanhando? A gente não está falando para você que é fácil. Não é fácil não, mas existe um caminho, existe uma leitura aqui. Obviamente que esse é o primeiro passo para você dar. Sabe por quê? Porque essa história ela chega de maneira institucional.
a nossa profissional Isabel, ela teria que ter outras coisas na mesa falando de você, porque essa dor é única com você. Então, aqui o que a gente está fazendo é o primeiro passo, é um tema de casa para você ter um norte. Porque aqui é o canal da esperança, você entendeu o que a gente está fazendo aqui? E ela está de uma maneira ou outra construindo o maior número de opções para atender você aqui em alguns minutos, mas a ideia não vai se resolver em alguns minutos, tá bom? Então fica tranquilo. Vamos fazer o seguinte, vamos à nossa última situação aqui da nossa tarde. O tema de hoje é sogra. E vamos lá. Dá-lhe sogra. Dá-lhe sogra, inclusive um abraço para minha sogra Salete, um beijo para ela. Sogra que mora em praia, não se briga. Minha sogra mora com a gente, olha aí. Então já está no mesmo lar. E está sendo um caos. Ela exige que meu marido pague tudo para ela. Não pode me ver com a roupa nova que já começa a falar que está sem roupa. Se ele me leva para jantar, ela dá 1000 indiretas para ele que está com vontade de comer não sei onde. E aí vai. Ela mima ele, passa a mão na cabeça quando ele está errado e me coloca de megera na situação. Mesmo numa situação que está clara para o mundo inteiro que eu estou certa, ela ainda assim acha um jeito de me criticar. Agora eu vou falar uma coisa, né? Biblicamente, vai, né? Deixa a família aqui, deixa pai e mãe e vai. Eu acho que esse conselho é grande. Agora eu não sei qual a situação que jogou os dois ali, a gente teve momentos pandêmicos, não sei quanto tempo isso se arrasta, mas você sabe, me falaram que a cozinha só tem uma dona, né? Olha, a cozinha só tem uma dona, um pasto só pode ter um boi reprodutor, um galinheiro só pode ter um galo. Os animais já entenderam isso, né? E a gente precisa entender isso, de que não tem como manter 2 galos num galinheiro. E as 2 mulheres são 2 galos num galinheiro. Eu não sei se eles moram com a sogra ou se a sogra mora com eles, porque é diferente. Se eles moram com a sogra, a situação fica muito pior, porque aí quem manda é ela. Se a sogra... quando eu digo que fica muito pior, me volta agora, eu não sei nem se fica, porque se a sogra mora com ela e está invadindo o espaço dela, também é uma situação que fica grave. Então, de qualquer modo, vai ficar tenso. Ela vai precisar ter muita sabedoria para lidar com isso, muito manejo e tentar descobrir por que eu estou morando com minha sogra, o que me obriga a estar aqui, que circunstâncias é que estão me levando a ficar aqui, né? Qual é a logística disso? Né? Se é uma questão logística, não é uma questão de saúde, então o que eu posso fazer para que isso mude? Mas não dá para ficar no mesmo ambiente, não dá, não adianta forçar. Não dá. Agora, a situação você vai ter que colocar aí na balança até quando e criar uma situação que eu digo de urgência, um SOS. Ó, vou ligar uma lâmpada até para que a sua mente possa ter um canal de esperança. Ó, vão ser 6 meses, 1 ano. O que eu vou fazer para ter saúde mental, né? E alinhar aí com o seu esposo para poder fazer umas tratativas até chegar a essa solução. Gente, hoje de tudo aconteceu aqui no programa da sogra. Inclusive agora está passando um avião que está me dizendo que é a Suzane que subiu lá em cima, dizendo assim, ó, acabou. Olha aí, olha o barulho do avião, você está sentindo? Se não tem produção, bota um barulhinho de avião, porque a gente está ouvindo aqui forte. E eu acho que é meu pai que vem me buscar. Vamos fazer o seguinte, brincadeira. O pai veio de jegue. Obrigado, viu? O nosso programa continua aí, tá? E semana que vem tem um tema novo pra gente poder discutir essa relação aqui. É DR com empatia. Vamos fazer o seguinte, vou fechar novamente essa caixa, a nossa caixa da verdade. O avião tá indo embora. Obrigado, seu Arnaldo. Vou colocar o cadeado com você, coisa séria. A gente tem mais uma situação para trabalhar. A caixa da verdade. A nossa Isabel Passos, maravilhosa, como sempre, está conosco. Você está gostando? Eu acho que isso aqui tem que fazer uns 10, 15 semanas, tá? Tem que falar para a Suzane, buscar mais situações. Você está gostando de casa? Bom demais. Pena que é rapidinho, né? É curto igual coice de porco. Mas é só um aperitivo, tá? Você gostou desse linguajar? Um abraço para o Rio Grande do Sul, tia. Que barbaridade, achei muito chulo, mas é um abraço lá para o povo que tem essa questão regional. Vamos fazer o seguinte, semana que vem a gente está de volta, hashtag, vamos colocar essa nossa DR na terapia, por favor, e hoje foi sogra. Pior que coisa de porco é rápido. É rápido, é curtinho. Beijo, minha sogra, fica com Deus, estou esperando, tá? Se quiser pagar uma passagem aí para mim antes, na sua casa eu vou. Não porque a senhora mora aí na praia, te amo, tá? Ah, gosto demais de você, vou ficar por aqui, tá? Abraço, sogrinha, fica com Deus.
isso aí, meu querido. Coisa boa, DR em terapia de sogra. Gostei demais. Agora, olha, semana que vem tem mais, hein? O 4º episódio dessa série, muito legal, que a gente tem que voltar a fazer, né? A gente conversa há pouco, você viu que né, esse capítulo ele teve o quê? 5h30. Tava quase agora. Vamos apresentar o Revista daqui a pouco. Brincadeira. Agora é o seguinte, meu querido, como é bom, como a gente aprende juntinho aqui na Rede Novo Tempo, seja rádio, TV, web, e a TV não pode parar. Eu queria perguntar para você se o Entre Família agora parasse, parou, a TV Novo Tempo não pegasse mais na sua casa. E aí? Cris, nem fala disso, vira a boca para o outro lado, minha mãe ia falar, né? Vira a boca, essa boca para o outro lado. E a gente tem até uma campanha, um slogan que a Novo Tempo não pode parar. Que a nossa ideia é justamente levar para você, hoje, uma doutora em psicologia sentada na sua sala para uma consulta. O tema de hoje aí é forte, meu querido, falar sobre terapia, quebrar esses preconceitos, entender um pouquinho, tirar essas questões, algumas narrativas que foram construídas na nossa mente. E a gente tem que ir, eu sei que não é fácil, mas bora lá. Mas, Cris, o que você está falando? Existe um projeto que é o Anjos da Esperança, que ele é o projeto que dá sustentabilidade. Então, a gente conta com a sua doação. A sua doação mensal nos ajuda a ir mais longe. Nós estávamos sonhando com uma série, agora está com essa série, estamos com essa série no sábado à noite para os jovens. O estúdio agora, você viu, do Anjos mudando. Em breve, ano que vem, a gente vai ter um novo estúdio aqui do Entre Família. A gente envia quase que 1000 guias de estudo bíblico diários, isso mesmo, por dia. São mais de 30 mil guias de estudo aqui, graças a você que é Anjo da Esperança. Mas, Cris, eu não sou. Vamos fazer o seguinte, liga agora. 0 operadora 12 21 27 30 30 ou mande um WhatsApp, tipo, quero ser um anjo. Cris, aonde é que eu mando? Para o WhatsApp do Anjos, 12 98176 6630. 12 98176 6630. Meu querido, a Novo Tempo não pode parar. Se torne um doador. O doador, na verdade, um anjo é uma pessoa que fala, olha, vou pegar X dinheiro, você que escolhe o valor, quem sou eu para mandar, né? E você doa mensalmente. Você pode, inclusive, fazer um Pix. anjos@novotempo.com. Isso mesmo, anjos@novotempo.com. Vá lá no seu internet banking, coloca lá e-mail no Pix e coloca o valor que você quiser para nos ajudar aí também nessa campanha especial. A Novo Tempo não pode parar. E o meu convite para você que é telespectadora do Entre Família é nos ajudar. Esse programa surgiu há 3 anos atrás, no coração de Deus, e hoje nós estamos aqui, né, avaliando esses dias aqui no nosso aniversário, foram quase 50 mil guias de estudo bíblico. Já pensou? Gente, são quase 50 mil pessoas recebendo material especial, fora o programa que chega na sua casa todo dia gratuitamente. A gente não tem patrocínio nos nossos breaks. Então, o nosso coração, né, que bombeia forte, bombeia com os Anjos da Esperança, tá bom? O WhatsApp é o 12 98176 6630. Coloca quero ser um anjo, que a nossa equipe vai entrar em contato com você. É fácil, o valor é você que escolhe. Vem para o time da Esperança. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo. Eneida está aqui, eu sei que você está mandando a sua pergunta sobre terapia, por que você parou, o que te ajudou, a gente quer te ouvir. Esse programa é seu. Um breve intervalo e a gente volta já já. Entre Família está de volta e hoje falando sobre terapia, né? A importância de se fazer terapia e o que a gente pode agregar na nossa vida para, junto com a terapia, termos um bem-estar e uma saúde emocional. Então, você já aprendeu aqui no começo do nosso programa, né? A importância, a necessidade, o quão benéfica a terapia é na vida do ser humano. Pois bem, agora a gente vai aprender o que a gente pode fazer junto à terapia que vai definitivamente nos ajudarmos na nossa saúde mental e no nosso bem-estar. Já estou aqui com a nossa psicóloga maravilhosa, doutora Eneida Torres, e vamos a essas dicas especiais. Eu vou mostrar cada uma na tela, doutora Eneida, e daí você comenta, discorre a respeito, tá? Eu imagino que para você de casa não vai ser assim a grande novidade da vida, mas você vai entender um pouco melhor por que essas dicas elas são muito importantes. Então, produção, por favor, pode colocar a primeira situação. Temos aqui na tela. Essa aqui, doutora Eneida, é incrível. A gente fala o que tiver que falar de mar, terra, céu, sempre cai na questão do exercício físico. E agora temos aqui atividades prazerosas também junto ao exercício físico. Por que ajuda tanto? Então, a gente estava até falando sobre atividades prazerosas, né? O que você faz que te dá bem-estar? Por que te dá bem-estar? E os exercícios físicos, eles estão nessa mesma categoria. Veja bem, o nosso corpo, ele produz substâncias. Se eu ficar dando o nome de cada uma delas, as pessoas até ficam meio perdidas.
Mas, de qualquer forma, é assim. Nosso corpo o tempo todo está produzindo substâncias que nos dão energia, que nos dão movimento, que nos ajudam a pensar, que nos ajudam a sentir melhor as nossas próprias emoções. O que a atividade física faz? Estimula a produção dessas substâncias no nosso corpo. E essas substâncias, elas são as que vão dar origem, sim, à sensação de bem-estar. Então, uma pessoa fala assim, puxa vida, mas eu fiquei tão bem depois, eu não quero ir caminhar, eu não quero ir correr, eu não quero ir para academia. Isso. Mas depois que está lá, a pessoa fala, estava bom. E ela volta com uma sensação muito boa. Por quê? Porque houve essa produção dessas substâncias no corpo e no cérebro dela, que estimulou ali os neurotransmissores, ou seja, há contatos e que te estimulam a querer fazer mais. Isso demora um tempo, porque eu entendo isso que você falou. A gente não quer, vai na força, a gente brinca assim, né? Vai na força do ódio, né? Vai, faz e vai vendo o benefício, mas nem sempre a gente consegue manter essa constância. Existe um tempo mínimo que a gente tem que ir realmente com tudo, com toda a nossa força, e aí o nosso psíquico vai... Existem algumas questões. Por exemplo, uma pessoa que já está deprimida, não vai dizer para ela, levanta minha filha e vamos fazer uma atividade física, porque ela já está deprimida. Certo. Isso aqui você faz junto com a sua terapia. Você pode fazer uma caminhada, você não precisa ir para a academia, mas uma caminhada intencional. O que é a caminhada intencional? Em que você vai ali, você vai dar ali seus 15 minutos de caminhada, que você vai de um lugar ao outro, e aí o seu corpo todinho, ele começa a produzir essas substâncias. Tanto é que você transpira. Por quê? Ele está estimulando. Um corpo estimulado vai para o cérebro. Então, se você faz todos os dias uma caminhada, às vezes eu comento com alguns pacientes, porque eu estou em São Paulo, a pessoa desce do metrô. E aí eu pergunto, você viu alguma coisa do metrô até aqui? A pessoa faz assim, não. Porque a caminhada não é intencional, eu vou no automático. Esse exercício físico é o intencional. Que é, por exemplo, mas eu limpo casa o dia todo, eu faço uma faxina, eu já estou fazendo uma atividade física. Sim, mas aqui dentro, qual é o processo que você está junto com essa atividade? Tem que estar ali. É bom estar. Entendi. Muito bom, doutora Eneida. E eu digo por experiência própria que faz bastante diferença. Mas hoje não é um bom dia para falar de exercício físico, porque, enfim, vou passar uma temporada sem poder fazer e estou um pouco frustradinha hoje, mas vamos lá. No final dá sempre muito certo. Vamos para a próxima dica aqui. Faça a psicohigiene do sono. Olha, minha mãe sempre falou que a gente devia dormir cedo quando criança, eu não dei muita bola. Hoje, adulta, gente, eu entendo. É impressionante, é essencial. Faz parte da psicohigiene do sono o dormir mais cedo, sim. Por quê? De novo, existem aqui dentro, existem hormônios do nosso corpo que eles são produzidos dentro ali daquela fase do seu sono mais cedo, não é no sono mais tarde. E isso com crianças mais ainda. Pessoas estressadas, elas modificam muito a vida delas se elas praticam isso aí. Como que você faz? Primeira coisa, celular, telas, todas essas, elas devem ser desligadas com antecedência. Pensa assim, quem tem criança em casa, a criança pequenininha precisa que você vá baixando o ritmo da casa, porque ela vai dormir. Então, você vai diminuindo o som das coisas, você vai dar um banho na criança. Por quê? Porque acalma, a comidinha da noite não é uma comida pesada. A mesma prática que você tem com uma criança pequena para ela dormir, deve ser com o adulto. Mesmo o adulto viciado e que já não... né? Porque tem gente que fala, gente, eu não consigo dormir cedo, não adianta. O corpo viciou em dormir 1h da manhã. Mesmo esse adulto já viciado, coloquei esse nome assim, né? Mas ele consegue retroceder? Sim, existem algumas poucas pessoas, não são muitas, algumas poucas, que elas têm realmente mais energia por uma questão orgânica à noite. Certo. Algumas poucas. Essas pessoas estão lá trabalhando no hospital, no SAMU, estão em outros lugares. E existem pessoas que estão lá também que não têm isso. Mas sim, a pessoa pode modificar esse hábito. E ela deve modificar. Então, muda aquela rotina, já vai criando um clima para dormir. E, de preferência, a tela, o celular. Eu vi isso na pandemia comigo, porque eu leio na tela. E quanto mais eu estou lendo, mais acordada eu estou ficando.
Entendi. Então, isso aqui é essencial, diminuir. Segunda dica muito importante dada, então vamos à terceira aqui na tela, por favor. Cuide de sua alimentação. Né? Falávamos sobre isso no intervalo. A importância da alimentação. Existem alimentos que são estimulantes. Se é estimulante, eu já sei que eu vou ficar ligada. E eu vou contar uma coisa que muita gente sabe e muita gente não sabe. Há uma ligação do nosso intestino com o nosso cérebro, até com a nossa sensação de bem-estar. Existem alimentos que nós queremos repetir por causa dessa comunicação. A gente fala assim, mas os neurotransmissores estão só no cérebro? Sim, mas estimula rapidamente. É o segundo cérebro? Vai pela corrente sanguínea. Então, assim, vegetais, eles são leves, eles ajudam muito mais na sensação de bem-estar. Aquela digestão pesada, você fica mal-humorado. A pessoa fica muito mal-humorada. Então, a pessoa precisa muitos vegetais, nozes, castanhas, de preferência, beber água ao longo do dia, para que o corpo esteja hidratado. E um corpo saudável, a mente vai estar saudável. E a alimentação, existem alimentos que fazem muito bem até para evitar a depressão. Existem alimentos. Ou seja, o alimento nutre e o alimento alimenta e nutre, né? Ao mesmo Exatamente. tempo. Então, assim, eu não gosto de comer isso, eu não gosto de comer aquilo, mas, por que não? Por que eu tenho... Eu gosto do pãozinho branco, mas tem que ser o integral. O integral, ele tem uma substância que ela vai aqui e ela ajuda nessa sensação de bem-estar. Então, tudo isso a gente percebe na terapia. Quando você vai conversando com a pessoa chega sem energia nenhuma. Mas o que ela está comendo? Como ela está dormindo? Exatamente. Quão sedentária está, né? Então, tivemos aqui mais uma dica e vamos para mais uma para te ajudar aí na sua questão da sua saúde emocional atrelada à terapia para você ficar bem. Temos aqui, questione os pensamentos negativos e tenha autocompaixão. E a gente tem uma figura de uma mulher se abraçando, se acolhendo, né? E eu acho que a gente entra nesse processo da autocompaixão. Por que a gente é tão impiedoso com nós mesmos? Pois é, porque há uma compreensão equivocada do eu devo amar o outro, só que esquece que é como a si mesmo. Então, acha que é tudo para o outro e não tem para si. Mas aí, eu tenho que questionar. Por que eu sou tão... Às vezes a pessoa é pessimista, mas por que ela é pessimista? Existem pensamentos automáticos que são pensamentos desagradáveis. Todo mundo tem. Mas o que eu faço com ele, que é o detalhe? Eu vou alimentar esse pensamento? Por que eu estou tendo esse pensamento? Não, é porque eu sou uma pessoa prevenida. Mas o quanto os meus pensamentos negativos tiram energia? Então, eu acabo sendo muito rigorosa comigo e com o outro eu vou cedendo. Sempre que esses pensamentos negativos aparecerem, qual que seria a primeira técnica que você ensinaria assim para a gente repreender ele imediatamente? Não, primeiro, você é automático, você pode até pensar assim, tem muita gente que fala assim, eu fico pensando em tragédias, mas o quanto você fica pensando? Vem o pensamento, isso aqui é real ou eu deixo para lá? Muito bom, muito bom. Então tá aqui, gente, questione os pensamentos negativos, assim como a doutora Eneida colocou, e tenha autocompaixão, né? Como que a gente o que a gente falaria para um amigo, como a gente o trataria numa determinada situação. Essa chavinha ela é muito interessante, porque às vezes a gente não tem acolhimento com a gente mesmo, mas se um amigo chegasse na mesma situação que a gente teria uma outra postura, né? A gente daria um ombro amigo, a gente acolheria, a gente falaria palavras de ânimo, palavras mais doces, e às vezes com a gente não tem essa situação e a gente vai esperar a doutora Eneida beber um pouco de água aqui. Mas sabe por que a doutora Eneida tá assim, gente? Porque eu e o Cris, a gente gastou toda a energia da Eneida durante o intervalo consultando, fazendo terapia. Eu fiz um PhD na área. A doutora daqui, valeu, eu já posso sentar ali. Obrigada. Por último, a gente tem mais... Tá vendo, Cris? Você fica consultando com a doutora Eneida no intervalo, ela gasta toda a voz. E aí, pronto, foi você. Vamos para mais uma. É o ar que está bem na direção aqui. É o ar. Não, mas gente, não tirem, por favor. Muda esse ar imediatamente.
Toda pergunta, a Suzane fala assim, meu Deus. E ela tá pensando na vida, ela tá fazendo uma terapia aqui nesse momento, só para avisar. Ela tá pensando, e quando aquele pensamento vem, o que eu faço? Quer dizer, o que a pessoa faz? Ela tá fazendo uma consulta horrível aqui. Cris, mas se não, segura. o Entre Família serve primeiro a gente. O quê? Eu já te falei. Tá vendo? Mudança Ah, Cris, você não faz completa. terapia? Eu faço todo dia. Todo dia. Tem que fazer uma mais especializada, mais profunda. É só eu, né? Só sobre eu que tenho. Vamos para a última situação aqui. E essa eu acho ela interessante, muito interessante. Eu já vi falar sobre a escrita terapêutica e tá aqui essa dica, né? Escreva um diário. Isso é legal porque volta à questão anterior. Veja bem, a pessoa tem pensamentos negativos. Quando ela diariamente escreve sobre as próprias emoções, ela vai poder associar o que aconteceu nesse dia. Você não precisa fazer um texto lindo, meu querido diário. Não, você vai escrever, hoje eu tive raiva. Mas por que eu tive raiva? Quando você anota, além de você se organizar internamente, você tem como voltar àquilo e ler e dizer assim, isso aqui é algo que é a minha referência para eu não me sentir bem. Por que existe a escrita terapêutica? Porque você pode também levar para a sua terapia e dizer assim, olha isso que eu estava escrevendo. Eu não consigo ainda me organizar o suficiente para resolver. Então, o diário você vai colocar como foi aquilo. Por que eu estava tão eufórico? Ou por que isso aqui me causa tão mal? Porque as pessoas elas não conseguem entrar em contato com as próprias emoções. E quando elas escrevem, elas ainda não sabem de início o que é. Mas essa é uma técnica excelente. Que demais. E eu acho que foi legal falar sobre isso, que eu até lembrei na adolescência, quando escrevia diário, uma idade muito bem recomendada para se escrever, onde a gente tem tantos conflitos, né? E eu lembro de pegar esses diários e reler depois para ver o que eu estava sentindo. Muito legal. Mas atualmente, há muitas pessoas já na fase adulta, na fase madura, passando por essa experiência. Dão outros nomes, inclusive, não é segredo, não tem um grande segredo, mas usa aquilo como um recurso, um suporte. Ou então, eu, às vezes, até comento com algum paciente assim, você pode anotar, porque de repente a pessoa fala, agora eu não sei o que eu queria falar. Eu falei assim, pode anotar e... se aquilo ainda for o mais importante no dia, aquilo você vai trazer. Muito bom. Tá aí, uma ótima dica, né? Retomar os diários. E agora o Cris tem um recadinho super especial antes da gente sair para o intervalo. Que recado é esse, Cris? Acorda, Dona Maria, bora lá, hein? E aí, já viu? A pipoca tá pronta, a senhora tá aqui pensando na vida. Vamos fazer o seguinte, falando de histórias, nós temos agora 8 histórias de mulheres marcadas pela fé. Olha só que bacana, dá uma olhadinha nessa revista aqui. Ela é sua, tá? É um guia especial, Marcadas pela Fé. Um abraço especial para Cacau, que teve o privilégio de escrever, né, sobre essas histórias de mulheres da Bíblia. E como é bom a gente mergulhar nas histórias de outras pessoas, porque o ser humano tem coisas parecidas. A verdade é que a senhora é única, viu, Dona Maria? Mas aqui nós temos, inclusive, Maria, mãe de Jesus, nós temos Eva. E ali a Cacau teve essa questão toda de desenhar, né? Tem até um modelo de oração específica para você mergulhar nessas histórias. E as histórias da Bíblia, né, são histórias vivas, eu digo sempre, porque ela vem trazendo esse recado do ser humano, esse eixo, foram registradas, né, e sopradas no coração do ser humano para chegar até você. E é muito bacana que foi feita uma seleção dessas 8 mulheres. Cris, eu gostaria muito de ter acesso a esse material. Sabe aquela leitura construtiva? Para você mergulhar nas dores de alguém, ter essa empatia, sabendo que Deus se preocupa com a sua dor, a dor de várias mulheres. Vamos ligar agora? 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Você vai pedir agora, totalmente de graça. Fala que você estava vendo Entre Família, vai preencher um cadastro com nome, CPF, a gente cuida dos seus dados, pode ficar tranquilo, tá? E vai pro correio. Mas e o carteiro quem paga? Novo Tempo paga, mulher. Fica tudo... Seu João, fica tranquilo. Vou dar uma segunda opção antes de ir pro intervalo para o senhor se organizar e pedir, tá, seu João? É 12982444449. Esse é o WhatsApp para você, assim, eu quero o guia de estudos, aquele que o Cris está pedindo ali, Marcadas pela Fé. Manda no 12982444449. Nesse WhatsApp você vai receber o link, você mesmo clica, você mesmo preenche os dados, né? E a gente cuida dos seus dados, tá? Tem a lei de proteção de dados, fica tranquilo. Vamos fazer o seguinte, você vai para o intervalo agora, toma uma aguinha, a gente vai tomar uma aguinha também, pede o seu guia Marcadas pela Fé, aproveita que é de graça. Ô, seu Roberto, já pediu? Agora é só esperar pelo correio, nego, vai dar tudo certo. Respira fundo, a gente está falando sobre terapia, mergulha nessas histórias e tem mais histórias depois do intervalo, não sai daí.
Muito bem, estamos de volta aqui no nosso programa. É bom demais. Rapaz, se tivesse a terapia que tem aqui. Aqui tem uma terapia, uma resenha que eu gosto. Hoje eu tô assim com vontade de falar, de colocar pra fora, de colocar situações, de expor. Ah, que maravilha, meu Deus do céu. Tá muito bom conversar aqui, nós estamos conversando. E você de casa, tá conversando? Nada de brigar no WhatsApp, dona Maria. Falar, conversar dos autos, colocar na mesa. Você tá... Quer falar com a Eneida? Tá bom. Você tem aqui a ficha dourada, que é do nosso coração. Não, deixa eu só... E pode falar. Suzane, tem certeza? Não. Nós somos ordenados para puxar a participação. Não, a gente vai buscar a rede social, mas só para você entender que está aí em casa, é que em cada intervalo do programa de hoje, a gente está fazendo as nossas próprias consultas com a Eneida. Então, cada hora, ou o Cris leva uma situação dele, ou eu levo uma situação, e a gente está aqui disputando Só que nesse bloco foi a Eneida. nossa situação em conjunto. Que foi interessantíssimo. Mas então vamos dar voz a você aí de casa, que é mais importante do que eu e o Cris aqui nos nossos dilemas, né? Quem está chegando, produção? Coloca aí, por favor. Cidinha, alô Cidinha, boa tarde. Ela tá dizendo, coitada da doutora Eneida, desliga o ar, gente. Ela é muito elegante, um beijo. Você Muito viu, obrigada pela solidariedade. Até pra tossir obrigada. você é elegante, hein? Cidinha, ela foi elegante mesmo, porque ela tava quase tendo um troço, mas manteve a compostura. Se fosse eu, já tava assim... morrendo. Valeu, Cidinha. Obrigada pelo seu comentário. Que legal. Cidinha tá atenta aí. Tá ligada, oxe. Vamos ver quem tá por aí agora, então. Vamos lá. Tá chegando. Aldair Alves. O que é terapia cognitivo-comportamental? Legal, Aldair quer saber. Fala-se muito e ele quer o conceito aí. A terapia cognitivo-comportamental, muito chamada de TCC, é uma abordagem dentro da psicologia. Porque, assim, a psicologia, ela tem abordagens, ou seja, maneiras de tratar a necessidade do paciente. Então, existe um psicólogo que, além de fazer os 5 anos da faculdade de psicologia, pouquinho, né? Só falta mais um ano e ele faz a medicina, mas, na verdade, são 5 anos. Ele faz essa graduação e depois ele se especializa na terapia cognitivo-comportamental, onde ele vai trabalhar ações até meio parecidas com algumas questões que a gente estava abordando aqui, da questão do checklist, mas vai vendo também o que está por trás disso, porque dentro da psicologia vai sempre trabalhar os seus processos mentais. Por que que você chegou a determinado comportamento? Então, ele vai trabalhar muito essa questão do que é trabalhado aqui mentalmente e o seu comportamento, algumas mudanças muito mais no ponto ali, é tal tema, então vamos focar naquele tema também. E a psicanálise, ela também faz essa linha de tratamento, só que de uma maneira diferente a abordagem. Isso. A psicanálise, ela não trabalha focada no comportamento. Ela, de fato, vai trabalhar todas as questões mentais que dão resultado no comportamento. É aí que é o interessante, porque dão resultado também, mas ela trabalha com seus processos inconscientes muito mais. Porque o que está por trás disso, que era aquilo que a gente falava até no programa anterior, que a gente falou sobre os nossos hábitos, aquilo que a gente vai repetindo das nossas famílias. Então, ela trabalha muito mais com esses processos inconscientes, adoecimentos estão muito analisados ali junto com a psicanálise, porque nós temos muitos adoecimentos físicos que nada mais é do que o nosso corpo gritando aquilo que a mente não colocou para fora. Então, a psicanálise trabalha muito mais esses processos inconscientes. E aproveitando assim, Eneida, então, tem uma pessoa que ela pode se encontrar melhor com uma das ferramentas? Sim, tem sim. Tem determinadas pessoas que, assim, que não se identificam com determinada abordagem. Às vezes ela acha que até o profissional, mas ela pode conversar sobre e falar, bom, é isso aqui que eu não estou muito à vontade. Isso pode acontecer sim. Mas, às vezes, a pessoa também, isso é importantíssimo para um processo terapêutico, a pessoa verificar o que é que eu não estou bem. Eu sempre falo para a pessoa, vai lá uma vez, vai a segunda, vai a terceira, porque às vezes não é a abordagem, às vezes é a própria pessoa que não está à vontade, porque os preconceitos dela também são muito grandes. Muito bom.
Tivemos aqui uma aula, né, sobre linhas da psicologia, bem interessante a Eneida colocar aqui pra gente. E você aí de casa poder escolher o que fica melhor pra você. Vamos para mais uma participação de casa? Quem tá vindo aqui, Cris? Brian Vinícius, ele fala o seguinte: faço terapia há 4 anos, mas já não sinto mais efeito. Devo parar ou mudar o profissional? Que tipo de... Você já conhece esse tipo de perfil que chega e fala assim, parece que não está mais efeito? E quando que fez? O que... Então, tem tempo de validade? É que assim, não é que tem tempo de validade. Foi uma coisa que o Cris falou bem no comecinho do programa. É importante saber assim, a terapia, ela não é uma receita de bolo, como muita gente imagina. E não é um trilho de trem que eu tenho que estar sempre nele. O que funciona aqui todas as nossas conversas com o Cris, não, a sua realidade é outra, com você vai ser outra. Então, às vezes, o tempo, o processo, a gente chama de processo terapêutico. Às vezes, o processo para uma pessoa é diferente do que é para outra pessoa. Talvez ele não esteja mais levando as questões ou algo que, às vezes, acontece também. Eu tenho um ponto, chegou num ponto que eu não quero ceder, não quero, não me sinto, e eu posso, às vezes, a pessoa fica lá tempo na terapia e aquele ponto ela guarda e ela não quer. E, às vezes, dá essa sensação de que não vai mais para frente. Mas por que não vai mais para frente? Aí eu vou até falar uma coisa que é importante as pessoas de casa saberem muito. A psicoterapia, ela é baseada no que é confidencial. De fato, o psicólogo não vai poder contar para ninguém. Eu posso citar uma situação, outra, mas desde que não dê indício nenhum para aquela pessoa que eu atendi. Mas é confidencial. Outra informação. É um ambiente em que o profissional é treinado, habilitado para não te julgar, não te criticar. Tem gente que olha e fala assim, não, você vai me julgar no que eu vou falar. Não. O psicólogo é alguém que não vai te julgar. Então, às vezes, a pessoa precisa analisar. Bom, eu também já não estou me sentindo tão bem. Ou eu já estou bem. O problema que eu trouxe, porque daí existe algo que se chama psicoterapia breve. O que é a psicoterapia breve? Ela vai focar naquela demanda que você traz. Você vai trazer um problema, então todos os objetivos, todas as estratégias, elas vão trabalhar voltados para aquilo. Não é só aquilo que você tem, mas você só quer mexer naquilo. Às vezes a gente está trabalhando, por exemplo, um caso de luto. O luto é o sofrimento pela perda de alguém, mas existem muitos outros fatores que fazem com que a pessoa sofra daquela forma. Mas ela quer trabalhar apenas o luto. Então, quando ele pergunta, talvez eu deva mudar? Pode, se é o que a pessoa está sentindo a necessidade de fazer. Mas ela precisa também apresentar na terapia dela que desconforto é esse. O que exatamente que ela está querendo que vá andando e não está andando. Tá aí o nosso telespectador que perguntou, o Brian. Brian, espero que a gente possa ter te ajudado. Agora fica a reflexão para você avaliar aí no seu coração, tá bom? Vamos para mais uma interação aqui nessa tarde, tá chegando. E quem chega é o Anônima. Descobri algumas coisas sobre a vida, opinião pessoal da minha terapeuta e meio que peguei um pouco de ranço. Isso pode atrapalhar o processo, né? Só que não sei como dizer para ela que não quero mais fazer sessões com ela. Diz uma coisa, Eneida, terapeuta também tem TPM ou não? Então, terapeuta... Tirar a humanidade do... Exato, terapeuta, mulher também tem TPM, também tem filho ou não, também tem problemas, também vive lutos, vive perdas. Qual é a diferença? Ali, dentro daquele ambiente, no setting, os meus problemas não vêm. Eu sei que a pessoa pode achar que sim, mas não. Mas assim, no caso da nossa telespectadora que falou sobre opiniões, vamos imaginar que seja, sei lá, de cunho político, ou uma opinião sobre conduta de vida, moral, alguma coisa assim nesse sentido, que para ela é muito forte. Nesse caso que pegou o ranço, é melhor trocar mesmo? Não, se pegou o ranço, já está explicado, pegou. Em que a pessoa precisa chegar? Dizer, olha, eu não estou vendo mais que tenha proveito
para o meu processo e eu prefiro estar nesse momento suspendendo e mudando. Porque daí tem um outro detalhe, não é pessoal quando um paciente fala isso para mim. Eu não fico ofendida. Não é comigo, não é com a minha pessoa. É um trabalho. É um trabalho em que eu estou fazendo o que eu posso fazer pela pessoa, mas não é contra a minha pessoa. Agora, se ele não consegue mais, não tem por que continuar. Nem deve continuar. Não tem conexão, né? Não tem conexão, não existe essa troca, é preciso ter. Agora, que atrás do profissional existe um humano, sim, mas o detalhe é, eu comento assim, olha, nesse momento aqui, eu falo para eles, aqui você pode torcer para o time que você quiser, você vai ter a religião que você tiver, se você quiser que eu busque informações sobre isso para eu entender, eu vou buscar, mas a minha opinião, ela não é presente ali. Entendi. Muito Nesse bem. caso, é Pode. criar coragem mesmo para Pra romper esse dizer- trabalho, como a gente colocou aqui, porque esse vínculo ele já foi quebrado de alguma forma, infelizmente. Vamos para mais uma interação, dá tempo, né, Ana? Vamos lá, então. O povo de casa está participando, Dona é a Ana última Isabel da ficha dirigindo a gente dourada. hoje. Vamos lá, então. Você na tela Dona mandando Ana. a sua participação. Chegando de forma anônima e não tem problema. Nunca comecei uma terapia, mas preciso muito. Principalmente agora que acabei de sair de uma separação conturbada, deixando tudo para trás. Inclusive, uma filha de 9 anos. A pergunta é, acho consultas grátis, não tenho condições de pagar. Nosso sistema público, como que funciona? Você tem uma noção? Olha, excelente pergunta. Consegue sim. E eu vou dizer uma coisa. Se a pessoa vai para um serviço público, ela vai conseguir profissionais excelentes também. Por quê? Porque aquele profissional teve que estudar muito para passar num concurso público. Teve que estudar para poder passar num processo seletivo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já fui fazer concurso para saber como que é também. Não são perguntinhas fáceis. Não é algo assim. E tem. Então, como que funciona o serviço público? No Brasil inteiro, a gente tem o serviço de unidades básicas de saúde. As unidades básicas de saúde, ali a pessoa vai chegar e vai expor a situação. Eu preciso de um profissional na área de psicologia. E ela vai receber as orientações de como funciona, que dia que tem, aonde tem. Pode acontecer algo que eu vou até esclarecer, que algumas pessoas se queixam. Pode acontecer ali no serviço público muito atendimento em grupo. Por quê? O atendimento em grupo também tem o seu papel, que às vezes vai trabalhar apenas um tema comum àquelas pessoas. Tema coletivo. É um tema coletivo, então também é muito bom. Então as pessoas conseguem esses serviços, elas não buscam, infelizmente. Outra dica que eu vou dar, além do serviço público, eu vou dar uma dica que existe muito. Todo lugar onde tem um curso de graduação de psicologia, uma faculdade de psicologia, pela lei deve ter uma clínica escola. Tem que ter. O que é a clínica escola? A clínica escola é o lugar onde os professores, colegas meus, eu já dei aula para o ensino superior há muito tempo, eles vão supervisionar os casos que são alunos de último ano que estão ali atendendo. Ah, mas eu não quero passar. Ele não está preparado. Por trás dele existe esse profissional. Da mesma forma que quando você vai num hospital escola. Quando você vai lá, na salinha de trás que ele sai, ele vai conversar com o chefe do setor, que é um professor dele. Então, ela pode procurar sim. É um caso que pode procurar que ela vai receber suporte. Muito bem. E, Eneida, você acredita que o programa acabou? A nossa consulta que foi tão rápida, a gente parece o primeiro bloco. Eneida, volte sempre. Você é uma bênção aqui para os apresentadores, para os nossos telespectadores. Enfim, volte sempre. Você é maravilhosa e tem paciência com a gente, com esse monte de perguntas, intervalo, ela está respondendo. Volte sempre, viu, Eneida? Eu agradeço muito. Eu acho que o objetivo da gente falar o que é terapia foi alcançado. É necessário a gente falar mais sobre isso, tirar esse preconceito. Não é gente maluca que vai, pelo contrário, é preciso ir sim buscar suporte. Se você aí em casa está fazendo tratamento medicamentoso para ansiedade, para depressão, busque ajuda também.
é importante. É isso Obrigada aí. a vocês. Doutora Eneida, obrigada mais uma vez. A gente está colocando o Instagram dela aqui para você seguir. Por lá ela compartilha também conteúdo sobre a área da saúde mental. Vale super a pena seguir, então já corre lá. Se tiver uma pergunta, manda no direct que ela também te responde, tá bom? E agora a gente vai fazer aquela interação muito querida aqui por nós. A gente já estava até com saudade dessa nossa vizinha, né? Que anda sumida. O que será que ela está aprontando? E que será que vai acontecer hoje no Vida e Saúde? Alô, Teru Gouveia na escuta. Tô por aqui, Suzane, amei o tema do Entre Família de hoje, parabéns para vocês. E a gente segue aqui no Vida e Saúde, começando uma semana toda especial por aqui, a Semana Mais Saúde. A gente vai falar sobre promoção da saúde, o que é que está envolvido nisso, como é que a gente, como indivíduo, como comunidade, trabalhando em órgãos públicos, como é que todo mundo pode criar ambientes mais saudáveis e também desmistificar um pouquinho do que é saúde na real. Semana muito especial começando hoje por aqui. Além disso, o Dr. César continua aqui no Claramente mais uma vez com a gente, falando sobre a importância de abrirmos o nosso coração para Deus, para atingirmos crescimento emocional e espiritual. E a receita, como prometemos aqui já há alguns dias, a Arlete vai revelar aqui aquela receitinha de doce de abóbora com amendoim. É isso aí, Cris. O cheirinho tá bom demais por aqui. Ô, coisa boa! Tudo isso e muito mais é Vida e Saúde. Vizinha, Deus te abençoe e conduza os nossos telespectadores com esse sorriso, esse profissionalismo de sempre. Grande abraço. Até mais, gente. Até mais. Tchau, tchau. Na sequência, vem ela. Mas amanhã, Suzane, estamos de volta no nosso bumerangue da vida. Amanhã vamos falar sobre trabalho remoto e o comportamento dos filhos. Até que ponto, né? Isso interfere ali no comportamento das crianças, com as tensões das reuniões de trabalho em casa. Cachorro, a vizinha, o pai tá ali, não, eu quero brincar com o pai tá trabalhando, mas como é que ele tá em casa? Meu, até colocar na cabeça o negócio, na sua cabeça não faz sentido, imagina nas crianças. Se você tá pirando com isso aí, chega junto e amanhã vamos falar ainda sobre burnout na maternidade. Olha aí, burnout, que é isso? Gente, programaça amanhã às 2h30 da tarde. É amanhã no Entre Família. Até, hein? Fica com Deus. Um abraço.